Oi, pessoal. Estou convidando a Camila aqui. Olá, doutora Camila. Oi, entrei, deu certo? Deu certo. Tudo bom? Boa noite. E aí, pessoal? Primeiro, queria é, agradecer a Camila, fazer uma apresentação da Camila. Camila é minha sócia há 20 anos e, para mim, é um grande orgulho ter uma sócia não só com a qualidade técnica, mas com o posicionamento firme que ela sempre teve. Acho que eu estou muito para cima aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Acho que agora vai melhorar um pouquinho. Melhorou, né? Tá ótimo. Então, eu queria falar. Camila, minha sócia aí há 20 anos, né, para quem está entrando agora, né, uma pessoa com um posicionamento muito firme, muito aguerrida, defende os seus ideais com, né, muito profissionalismo, muita competência. Então, Camila, queria te falar publicamente que é muito orgulho meu de ser seu sócio há tanto tempo, né? E a gente poder compartilhar os nossos, as nossas ideias, principalmente ideias políticas e econômicas, né? Sem ter que combinar absolutamente nada. Gente, Verdade. essa semana nós trabalhamos tanto que eu passei na porta da sala da Camila, nós dois ainda estamos no escritório. Passei na porta da sala da Camila e falei assim: e a live? Ela falou assim: daqui a 20 minutos. É, Então a gente não conseguiu nem nem fazer conversar e combinar roteiro. absolutamente nada. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Queria também falar a respeito dessa minha nova fase, criando aí mais uma empresa de mentoria, se chama Meta Mentoria, uma empresa super bacana que a gente vai trazer, né, na prática para as pessoas que querem empreender um novo conceito de empreendedorismo, não aquele empreendedorismo teórico, onde você vai começar, precisa de constituir primeiro todo um planejamento, um business plan para os próximos 2 anos, e aí sim você vai desenhar. Não. A nossa forma de empreender é uma forma de empreender na prática, né? Uma forma de empreender muito mais real para as pessoas comuns, para os pequenos empreendedores que têm uma dificuldade de falar o seguinte: como é que eu começo? E aí, essa é a minha ideia de falar o seguinte: eu vou te ensinar como é que eu começo, porque eu comecei do zero, né? Eu montei o escritório de advocacia, depois montei uma empresa de curso, depois tenho uma empresa de M&A, tenho uma mineração, tenho uma empresa de loteamento, tenho uma empresa de coworking que a gente está abrindo agora as portas no mês que vem. A gente tem uma... Nossa, são tantas empresas, 2 loteamentos, né? Agora eu entrei num ramo de publicidade com uma empresa super bacana, que é uma empresa de publicidade em baús de motoboy. Então eu vou contar tudo para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então a gente começando, Camila. Então agora eu te passo a palavra, Tá bom. porque se me deixar com o microfone aqui, eu falo 1h30. Dois advogados, né? Colocar dois advogados para falar é complicado. Mas boa noite, quem está assistindo. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelos elogios. E realmente é muito confortável para mim e reconfortante trabalhar com você, sabendo do nosso alinhamento em relação a valores, a princípios e ideais políticos, porque somos muito idealistas, né? Eu e você, a gente quer deixar um país melhor. Você para suas filhas, que eu conheço desde que nasceram, né? Tô até vendo que a Duda tá aqui assistindo a gente. E eu para os meus filhos, né? Que ainda são pequenos. E a ideia é que cada um de nós, né? Cada brasileiro pode fazer sua parte, né? A gente não precisa depositar tanta confiança na máquina estatal, e é exatamente isso que a gente conversa muito, né, Marcelo? A gente precisa de uma máquina muito enxuta, inclusive, né? Eu acho que o importante é cada um fazer o seu e o governo não atrapalhar. Se o governo não atrapalhar, a gente já está no lucro.
né? Você que tem tantas empresas, né? Mais do que ninguém sabe, o tanto que é difícil empreender, tudo precisa de um alvarazinho, uma coisinha. Então, eles criam dificuldade para vender, facilidade, né? Esse é o modus operandi o modus operandi do Estado brasileiro, né? É assim que funciona. A gente tem essa herança e a gente não consegue se ver livre dela. Então, a primeira coisa é que todo empreendedor nesse país é um baita de um guerreiro, né? Assim, já tem um sócio gigantesco que é o Estado, né? Que a gente paga quase 40% de imposto. Então, a gente começa a trabalhar para a gente mesmo no Brasil em abril, né? A gente trabalha esses 4 primeiros meses do ano só para pagar imposto. É uma coisa inadmissível, né? Então, e aí eu acho muito engraçado, né? Que a gente é contribuinte. Isso é o maior eufemismo que existe. Contribuir de quê? A gente é obrigado a pagar. A gente paga porque senão a gente não consegue fazer nada, porque a gente não tem CND, entendeu? Então, a cultura do brasileiro é de sermos muito assim vassalos do Estado, né? A gente não tem essa cultura de individualista, assim, da gente meritocrática, né? Da gente trabalhar para a gente mesmo e não precisar do Estado. Claro, né, gente? O Brasil é continental, então precisamos de algum assistencialismo, sim, óbvio, ninguém nega isso, né, Marcelo? Marcelo fala isso muito bem, inclusive, mas a cultura de que a gente consegue guiar o nosso próprio destino é muito importante, né? E o Estado brasileiro não quer isso. Ele quer que a gente seja refém dele e que a gente dependa de migalhas. Então, acho que a gente pode começar, talvez, a live com a pauta do momento. Aliás, que mês é esse? Que a gente está no dia 15 e que todo dia tem um negócio para a gente comentar e ficar indignado, horrorizado. Mas eu acho que a pauta do dia é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impediu o Bolsonaro de ir à posse do Trump, né? Uma decisão que eu li, que eu achei uma decisão muito política, né? E nada jurídica. Eu achei que ele não ia decidir, que ele não ia negar oficialmente, que ele ia protelar, mas eu acho que ele pegou essa onda do vídeo do Nicolas e da repercussão muito grande para a decisão dele ficar menos em evidência. Não sei se você concorda comigo, mas pouca gente está falando, né, dessa decisão. E ele argumentou, então, que o Bolsonaro ele poderia estar haveria indícios de fuga, né, de possível fuga dele. Então, por que há indício de fuga? Porque ele apoiou esses asilados que estão na Argentina. Mas eu li um comentário do André Marcilli, muito interessante, que ele fala o seguinte: bom, ele pode ter a sua opinião de apoiar asilado, é o direito dele, isso não é um crime. E a outra coisa é que se ele quisesse pedir asilo na embaixada, também é direito dele. É um direito que está na lei, né? Pedir asilo. Então, assim, ele cogitar, exercer um direito, ele cogitar, porque isso é a futurologia do ministro Alexandre de Moraes, exercer esse direito, então, é algo errado. Então, acho que a gente está vivendo tempos difíceis, né? Você, como conselheiro da Ordem dos Advogados, eu acho que é um grande lutador pela liberdade. Já fez grandes discursos, né, contra a maioria ali. Então, acho que esse pode ser o primeiro tema para a gente comentar. O que você acha? Camila, eu falo que adorei sua expressão de somos todos contribuintes, né? Na verdade, eu acho que nós temos que falar agora, chamar a Receita de sócios majoritários. Então, a gente tem que abrir a porta da nossa empresa e falar o seguinte: bom dia, Receita. Né? Porque se ela não der o bom dia para a gente, na verdade, a gente não pode nem entrar na empresa, porque já que ela é sócia majoritária e hoje tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir permissão para a Receita. Então, eu aconselho a todos vocês, quando entrarem nas suas empresas, falar o seguinte: bom dia, Receita, estou chegando aqui, sou minoritário, mas eu vou tentar trabalhar mais um dia para poder te pagar os 40% que você me cobra. Mas está tudo certo, eu acho que esse é o país que a gente vive e a gente precisa, então, tentar lutar por um país não só com mais igualdade, eu acho que a gente precisa disso, mas também a gente entender que os nossos direitos, que todas as pessoas têm também direitos e não só obrigações. Né? Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes
eu juro de pé junto pelas minhas filhas que eu acreditava, mesmo com a manifestação da Procuradoria contrária à ida dele aos Estados Unidos, eu falei o seguinte: não, imagina, se o ministro do Supremo vai proibir um ex-presidente que não tem nenhuma condenação, né, a ir para a posse de um presidente dos Estados Unidos. Ou seja, você conta nos dedos quais são as pessoas que foram convidadas Ok. para ir, né, para a posse do presidente. Então, a gente já começou 2025 com muita economia, né? Aliás, pouca economia e muita política. Né? Política de quem? De quem devia exercer exclusivamente a questão jurídica, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, eu, como conselheiro federal da Ordem, sou dos poucos, né, que luto lá pela censura, pelo fim da censura, pelo absurdo que a gente está vivendo no Supremo Tribunal Federal. Eu até falei o seguinte, que eu ia parar de falar, mas cada dia que passa, a situação só complica. Ninguém fala, É, ninguém está indignado com o que a gente está vivendo. Né? Os processos mais importantes do país estão tendo como primeira instância o Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouco, a gente rasga toda essa história de primeira instância, segunda instância, e passa a ter um único tribunal do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que estabelece a maneira como ele quer resolver tudo. Então, se é político, é só o Supremo. Se é manifestação. Ô, gente, a coisa é tão absurda, né, que o próprio artigo, se não me lembro, mas se é o 36, o 37 ou o 38 da LOMAN, que é a lei da magistratura, estabelece que o juiz só pode se nos manifestar autos. em juízo. Né? Isso não E existe mais, né? por força, né, de uma manifestação de um empresário americano que fala que vai mudar os procedimentos da sua empresa nos Estados Unidos, a AGU intima a empresa no Brasil para falar o seguinte: que negócio é esse? Então é aquilo que eu estava E falando. com uma rapidez jamais É, vista. O vídeo do Zuckerberg foi numa hora, daí menos de 12 horas chegou a manifestação, a é, intimação, né? a intimação. E foi até bom você tocar nesse ponto, porque vamos fazer uma reflexão aqui. Se é a gente está em 2025, é ano pré-eleitoral, né? Em 2026 é o pleito Todo eleitoral. ano no Brasil, Camila, é um ano É um ano pré-eleitoral. pré-eleitoral. A gente já está nessa história há muito tempo. Mas a gente tem Carmen Lúcia, né, na presidência do TSE e o Nunes Marques é o vice-presidente. Agora você pensa, se não fosse essa virada de posicionamento do Zuckerberg semana passada, aliada ao fato do Elon Musk ter comprado o X, o que ia acontecer em 2026? Aliás, desde já estaria acontecendo. Por exemplo, o vídeo do Nicolas cairia. Né? E aí, se fosse mais perto da eleição, o TSE derrubaria daquele jeito que fez em 2022, com aquela rapidez absurda, né? Porque não tinha nem que... Ele ordenava a remoção do vídeo, a plataforma removeu o vídeo, sem nenhuma possibilidade de ampla defesa, né? Eu lembro que até assim, Marco Sintra, que é um economista que nem é de direita, assim, que é mais de centro, né? Questionou por que não pode questionar as urnas. Foi isso que ele falou. Mas por que não pode questionar? Caiu o Twitter dele. Então, assim, de cara, esse vídeo do Nicolas, se fosse ano que vem, um pouquinho mais próximo da eleição, se a gente não tivesse o X nas mãos do Elon Musk e a mudança de posicionamento da Meta, esse vídeo do Nicolas, que já está em mais de 300 milhões de views, ninguém veria. Ninguém assistiria. Então, assim, o desespero deles é pela que aconteceu a descentralização da informação e eles perderam a hegemonia, né? Porque durante anos a Globo teve essa hegemonia. Infelizmente, a Globo ainda ela abrange a opinião popular, né? De uma forma muito poderosa ainda, né? Ela realmente a gente está nas mãos do mainstream ainda. Mas a internet tem um poder inacreditável, né? A gente viu isso ontem. O vídeo continua sendo assistido. Ele furou a bolha porque muita gente da esquerda concordou, porque, ao contrário do que estão dizendo, ele não falou que o Pix seria taxado, ele mostrou o cenário que acontece, ele mostrou a incoerência do governo ao longo desse tempo.
e de que existia, então, uma grande possibilidade de haver a taxação desse faturamento, né, ou dessa receita e tal. Na verdade, todas as situações que a gente teve semelhantes, né, desde a CPMF, né, ou seja, um controle inicial da Receita Federal sobre os contribuintes e logo depois a CPMF. Né? Então, ou seja, esse controle da Receita indiscriminadamente, sem uma lei correta, por simples portaria da Receita Federal, né, obviamente, você tem uma segunda intenção lá na frente, que pode ser a taxação. E no Brasil, o que mais me impressiona é o seguinte: semana passada a gente teve a menção do próprio ministro da Economia, né, o Tachad, falando que teria taxar as Big Techs e que essa taxação ela era necessária para que as pessoas tivessem a possibilidade de ter um acesso maior, né, às redes sociais, à internet, etc. Mas o mais interessante é que quando a gente tem as novas contribuições, como por exemplo a CID, né, a própria COFINS e etc., todas as vezes que a gente tem um novo tributo é para falar o seguinte: não, esse tributo ele é muito interessante porque ele vai ser destinado só à educação, ou ele vai ser destinado só à saúde. A saúde do Brasil continua uma porcaria, a educação continua uma porcaria, né? A segurança, ninguém pode sair de relógio na rua, não pode ter um telefone porque ele é assaltado. E agora o mais interessante é o seguinte, né? A polícia não pode nem usar arma, né? Então, eu acho também, da mesma forma que eu estava brincando aqui no início da nossa live, que a gente tem que entrar na nossa empresa e falar o seguinte: bom dia, Receita, posso entrar? Benção, pedir benção. Eu sou seu sócio minoritário. Né? Daqui a pouco a polícia vai ter que entrar na favela e falar o seguinte: bom dia, bandido, eu sou a polícia, eu vim aqui para te ajudar. Né? Eu não posso entrar armado aqui, mas eu estou aqui. Qualquer coisa que você precisar, você me avisa, eu estou aqui para poder te ajudar. E é exatamente essa intimidação que eles querem com as câmeras, né, nos policiais. Então, assim, é tudo que essa esquerda vota e coloca em votação tem objetivo definido de controle. A cultura do brasileiro pela defesa da liberdade é uma coisa muito urgente. A gente não tem essa cultura, infelizmente, como eu falei, a gente aceita muito as imposições de cima para baixo, né? Então, a pandemia é um exemplo muito básico desse excesso de controle, né, que aconteceu. Então, eu me lembro de eu ir para São Paulo em determinado momento da pandemia e eu ter que usar a máscara a partir do momento que eu entrava na sala de embarque. E aí a mocinha falou, eu estava entrando na sala de embarque sem máscara. Lá fora eu não precisava, não usava máscara. Aí a mocinha falou, coloca a máscara, por favor. Eu falei, só pega Covid daqui para dentro? É assim mesmo? E as pessoas aceitam, né? As pessoas aceitam, porque é do brasileiro isso. A gente tem uma cultura mais passiva. Então, é isso que a gente tenta, né? A rede social, né? Uma vozinha ali que a gente tem, movimentar a sociedade para entender que há no mínimo 5 anos a gente tem um judiciário, eu não vou dizer judiciário, a gente tem um Supremo Tribunal Federal, porque é bem localizado o negócio, tomando decisões absolutamente inconstitucionais. E qual é a função do Supremo se não guardar a Constituição? Então não existe devido processo legal, não existe duplo grau de jurisdição. No 8 de janeiro, a gente assistiu, eu não assisti, mas houve manifestação em defesa da democracia, do governo. Gente, o maior golpe à democracia que existiu foi essa história do 8 de janeiro, esses presos até hoje. Se houve vandalismo, que se puna o vandalismo. Mas não houve nem individualização de pena, né, Marcelo? Detalhe, né? Detalhe. Quantas vezes o MST invadiu o Ministério da Agricultura, os prédios do INCRA, botou fogo e nada aconteceu. Na Fiesp, ou seja, lembra? Na Fiesp também. Não que eu seja a favor, muito pelo contrário, eu sou contra qualquer tipo de baderna, sou contra qualquer tipo de bagunça, contra qualquer tipo de manifestação que venha a extrapolar o direito de voz, o direito de você se manifestar. Né? Então, a manifestação é livre, mas a gente precisa ter ordem no país. Agora, você deixar, né, um caminhoneiro preso há 3 anos, porque ele simplesmente estava com a bandeira do Brasil na porta do Supremo Tribunal Federal, ok, é exatamente o que você está falando. Fez a bagunça, que se puna. Agora, não é possível você pegar um daqueles manifestantes que estavam desarmados ali,
nem condenar essas pessoas a 20 anos de cadeia. Né? Ou Eu acho seja, que o caso mais emblemático, além do Clezão, que foi o que morreu, porque ele estava lá, ele tinha uma doença crônica gravíssima e já havia até parecer do Ministério Público pela soltura, e o Supremo Tribunal, mais especificamente Alexandre de Moraes, ignorou e ele morreu. Então, primeiro, o caso mais emblemático, claro, foi a morte dele por omissão, mas também, Marcelo, a cabeleireira. Isso, eu tenho uma solidariedade absurda com essa cabeleireira que está lá, porque ela é mãe de 2 meninos novos, igual a mim. E ela escreveu Perdeu Mané. E a história é o seguinte: ela terminou de escrever. Alguém estava escrevendo Perdeu Mané de batom na estátua e ela terminou de escrever. E ela foi presa. E ela, por ter 2 filhos, ela de cara deveria ter tido prisão domiciliar decretada. E ela está lá, Marcelo, há 2 anos. Entendeu? E ela já pediu pinico, ela já fez vídeo pedindo desculpa. Vídeo não, carta, né? Os meninos dela fizeram vídeo pedindo, pelo amor de Deus, pro imperador decidir. E ele fez o quê? Ele trocou ela de penitenciária, colocou ela mais longe da família. Olha, se isso não é sadismo, não sei o que é. E aí as pessoas não sabem disso. As pessoas, infelizmente, a gente atua muito no mercado financeiro, né, Marcelo? A gente tem muito cliente no segmento. aliás, Camila, E só agora, fazendo uma observação, eu estou muito preocupado aqui da gente também ser preso. Você fez um pedido formal para que a gente pudesse fazer essa live ou não precisa ainda? pelo Né? Porque amor daqui a uns de Deus, dias, para poder fazer uma live, a gente vai ter que fazer um pedido, né? O Nicolas, por exemplo, não pode mais fazer vídeo, né? Porque ele faz um vídeo como deputado federal se manifestando, né, contra uma portaria da Receita Federal e agora ele está emitindo sendo uma investigado, opinião, né? Opinião. simplesmente emitindo opinião. E está sendo, aliás, a AGU, eu acho que a AGU daqui a uns dias os procuradores vão andar com chicote. Né? Por quê? Porque virou um tribunal, Uma uma instituição entidade de amedrontar a população. Então, intimidatória. Isso foi típico notificou, de ditadura. notificou o Facebook por uma manifestação do presidente nos Estados Unidos. Notificou o Nicolas porque ele se manifestou contra o Pix. Então, daqui a pouco, Camila, nós vamos chegar aqui e vai ter um mandado de prisão, porque nós estamos falando sobre, né, economia, né, e a economia como está ruim. Aliás, você recebeu alguma picanha na sua casa durante esses 2 anos aí? Só para poder entender, porque eu acho que eu mandei meu endereço errado, entendeu? Eu não recebi picanha nenhuma lá em casa, nem na fazenda. Né? Tô vendo o Júnior Rangel aí, um grande amigo do cavalo, entrar, mas pode ser até que os criadores de manga larga tenham recebido algum tipo de picanha, porque advogado não recebeu, não. Recebeu, Camilo? Não, gente, realmente é tanto tema que a gente tem para falar. E no vídeo do Nicolas ele fala exatamente isso. Falou que ia ter picanha, não teve a picanha. Falou que não ia taxar a Shopee. Na live ou não? Você recebeu a mensagem? Você recebeu da Defesa Civil? Recebi. Foi Não, gente, é isso que assim. deu a trabalho. O negócio é tão. O negócio no Brasil agora Que funciona o loucura. seguinte: começa a chover em Belo Horizonte, aí, ao invés do poder público, né, se preocupar em arrumar as ruas, né, tirar o barro dos rios, não. Aí você recebe uma mensagem aqui, eu recebi, a Camila também recebeu agora, falando o seguinte: olha, você não pode passar pela avenida tal que está inundada. Então, assim, a nossa prefeitura, é uma prefeitura de esquerda, para variar, né? Então. É, Voltou aí, pessoal? Acho que, voltou. né? Voltou. Eu tô te ouvindo bem aqui. Até tá melhor, a resolução estava meio ruim. Agora ficou melhor. Mas então, o que eles estão querendo com isso tudo, né? É criminalizar a opinião mesmo. Isso é típico de ditadura. Então, olha como é que a gente já está atrasado, né? Se fosse nos Estados Unidos, gente, essa supressão de liberdade de expressão que está acontecendo, o povo já estava na rua há muito tempo e tal. E aqui, né, Marcelo, a gente tem uma dificuldade muito grande até de mobilizar a gente. Primeiro porque a turma tem medo, né? Eu falo muito disso no Instagram e as pessoas me mandam direct falando assim: as pessoas têm medo de ir pra rua, elas têm medo de ser presas.
Então, o 8 de janeiro foi muito emblemático porque foi tudo muito bem planejado por eles, né? Houve um planejamento, uma coisa, algo muito estratégico ali para gerar essa intimidação mesmo. A gente conhece, ao longo desses 2 anos, né? Eu fiquei próxima de vários advogados que apoiam essa causa do pessoal do Rio de Janeiro. Eles não têm acesso aos processos, né? Não existe duplo grau de jurisdição, porque já começou lá, já começou errado no STF, e eles não têm ampla defesa. Então, eu que sou advogada, e acho que o Marcelo também, a indignação bate mais forte, né? A gente fala assim, onde que isso vai parar? E a classe não acompanha. Eu fico muito impressionada com os colegas de profissão. Essa história desse grupo Prerrogativas hoje, pelo amor de Deus, né? De acionar Ministério Público por causa do vídeo do Nicolas. Só para quem não é advogado, prerrogativa é um direito que o advogado tem de fazer uma defesa completa, de ter todos os direitos como Assegurado. advogado, de poder fazer a defesa no limite da lei para os seus clientes. Então, prerrogativa, na verdade, é o maior direito que o advogado possa ter na defesa de seus clientes. E aí, então, você pega um grupo, né, um grupinho de esquerda, que não significa absolutamente nada na advocacia brasileira, se intitula Grupo Prerrogativas, né, para poder fazer o quê? Nada mais, nada menos do que uma politicazinha de esquerda. Né? Então, vocês vão me desculpar, mas a gente precisa entender o seguinte: existem pessoas que realmente querem fazer a defesa do nosso país, querem defender o fim dessa censura absurda que a gente está vivendo, né, pela proibição, ainda que de maneira indireta, do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, você não pode ir para a rua porque eu tenho medo de ser preso. Você não pode fazer isso porque eu tenho medo da minha rede cair. Eu não posso fazer aquilo porque senão o meu escritório pode ser fechado. Eu não posso me manifestar porque senão eu vou ter algum tipo de punição. Então, ou seja, indiretamente a gente está sendo proibido de várias coisas. Diretamente já. Né? Então, você pega na época da eleição, esse negócio de você bloquear blogueiros é muito pior do que na década de 70, né? O que os próprios esquerdistas falavam que era o maior absurdo do mundo, que era fechar os jornais. Né? Exatamente. Então, quando os militares fechavam os jornais na década de 70, o que a gente tinha? A gente tinha uma limitação de 60, 50 mil pessoas que viviam naquela determinada região, né, de ter acesso às informações daquele jornal específico. E hoje, quando você, né, tira do ar um Pablo Marçal, um Nicolas, etc., você tira mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso às informações. Talvez, se não fosse, talvez não, se não fosse essa manifestação do Nicolas, com esse engajamento absurdo que a população fez, né, com certeza essa portaria ridícula da Receita Federal não teria caído. Sem dúvida. Então, ou seja, a força que a internet tem hoje no nosso país, no mundo, né, ela não se compara mais à força que as empresas de televisão, né, que são pouquíssimas, né, que tinham quase que ali tinham quase que um domínio sobre a população em geral. Hoje em dia você não tem mais aquela referência da Rede Globo, da Band, da Record, seja lá de quem for, como uma rede que vai divulgar todas as informações. Hoje as informações são divulgadas quase que just in time na própria internet. Né? Então ninguém mais depende do que a Globo ou do que uma outra empresa está falando. Então, por isso a sanha, né, em regulamentar. A obsessão para a regulamentação da rede é exatamente essa, né? A centralização, a volta da centralização da informação, né? Que era algo muito verticalizado, né? Então, assim, era muito imposto. Por isso que eu falo, gente, a esquerda, em qualquer lugar do mundo, ela tem um caráter muito autoritário, só que é sempre travestido de democracia, né? O discurso ali é muito sedutor. Eles ganham nessa retórica, né? E a direita, infelizmente, não é muito hábil na comunicação,
com exceção de um Nicolas da vida maravilhoso, né, que consegue mobilizar 300 milhões de pessoas assistindo o vídeo dele. Mas, infelizmente, a gente tem muito a aprender, porque a guerra é semântica mesmo. Então, eles soltam essas palavrinhas, né? Então, no 8 de janeiro vamos fazer a defesa da democracia. Quando eles, na verdade, são os ditadores, são os opressores, são aqueles que estão Restringe, né? suprimindo as nossas liberdades dia após dia. Então, eles Não, não Camila, querem um cidadão emancipado. a gente saindo um pouquinho, né, da política, mas fazendo um comparativo, e é o que eu gosto muito de fazer. Não só falar na política de esquerda e direita, mas quando a Itália, né? gente vai para a parte econômica, onde a gente compara o capitalismo e o socialismo, né, onde no capitalismo você tem ali, né, a liberdade, a democracia, né, a Propriedade história do privada. mercado, né, a propriedade privada. De outro lado, você tem o socialismo, onde se enaltece o trabalho, mas na verdade o que você tem é uma exploração do trabalho para o próprio Estado. Sim. Né? Então a gente fala sobre, se a gente pegar década de 70, 80, o que o socialismo sempre pregou, China, né? Venezuela, Cuba, os países do leste europeu, olha a pobreza que isso trouxe para a população. Né? E agora, o que a gente traz, de outro lado, uma economia americana que traz o capitalismo forte e faz o crescimento mundial com o próprio capitalismo. E aí você tem o quê? Você tem a Rússia, você tem a China, que usam do capitalismo para poder se fortalecer, né, através da economia e, por um falso socialismo, ela retira todo o poder político da população. Então, ou seja, ela usa para o Estado aquilo que é muito interessante, que é o capitalismo, né, fala que se mantém no socialismo e simplesmente tira os direitos políticos de todo mundo. Né? Então, O capitalismo é a realidade, enquanto o socialismo é a utopia. E a ideologia de esquerda, ela não se sustenta justamente porque ela vive de negar a realidade. Daí a necessidade de comprar adeptos ideológicos, né? E acontece comprando. Então, ou pelas minorias identitárias ali que estão vulneráveis, suscetíveis. Então, ele abraça aquelas minorias e diz: eu sou o papaizão, que vou resolver, que vou te dar o auxílio e que vou resolver sua dívida histórica, né? Enquanto o capitalismo ele foi algo testado e foi o que gerou a prosperidade, ascensão, mobilidade social. As pessoas conseguiram ascender e ter bens, né? Enquanto que o socialismo, a ideia de socialismo, veio depois para socializar o capital, para dividir. Quem produziu? Alguém produziu. Alguém produziu isso aí, né? Com a força do trabalho. é, Então, o capitalismo, na verdade, ele cria a riqueza. Né? Criando a riqueza, você tem condição de fazer com que as pessoas ela só trabalhem. pode ser dividida se a riqueza existir, né? Então, você ter o socialismo dentro de um capitalismo é muito bom, né? Porque você fala, vamos pegar de Exato. quem tem e dividir. Ok, é isso que vocês querem fazer? Não vai ter mais a riqueza. É, Né? E o que você tem hoje, o que mais me impressiona a gente tem um país onde o único índice que o governo traz como positivo é a baixa taxa de desemprego. Só, pessoal, que a taxa de desemprego hoje no Brasil, ela é feita da seguinte maneira: ela é uma pesquisa de quem está procurando emprego. Esse é considerado desempregado. A gente tem 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa auxílio. Família. Essas pessoas não são consideradas desempregados. A pessoa que está recebendo o seguro-desemprego, ela não é considerada desempregada. São números Então, maquiados, né? Então, e não são então, confiáveis. como é que a gente consegue acreditar num país em que a única taxa para o próprio governo que é favorável ao governo é uma taxa que não existe? Né? Já que nós temos essa taxa tão baixa de desemprego, por que a gente continua pagando 50 milhões de pessoas e depois brigando para que essas pessoas não usem o dinheiro do Bolsa Família no jogo como é que é? O jogo da oncinha, o jogo do, né, Sim. nas bets, no jogo do tigrinho e etc. Então, a gente vive num país que faz de conta.
Não, tá tudo bem porque eu estou recebendo um Bolsa Família, não estou procurando emprego, então eu não sou desempregado, né? A economia informal hoje é mais de 60% da população, né? Está numa economia informal que não quer se formalizar pelo absurdo da taxação que o governo faz. Então, eu realmente fico assim, sem entender. Se a gente não tivesse um Bolsa Família, será que o governo Lula, né, será que o Lula teria essa quantidade de voto que ele tem? Né? Porque picanha ninguém está comendo. Né? O preço do pão dobrou. Os impostos só aumentam. As blusinhas foram taxadas. Né? O nosso ministro da Economia, que não entende absolutamente nada de economia, que já falou que o máximo que ele estudou de economia foi apenas um mês, né? Fez um cursinho de economia de um mês. Se a gente comparar o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é um doutor em economia. Né? Independente do lado, a gente precisa de uma pessoa ocupando o Ministério da Economia que tenha conhecimento técnico para poder tocar uma das 10 maiores economias do mundo. Agora você vai Pois é. pegar um político, né, que na sua vida nunca tratou de economia e botar ele como ministro da Economia. Ou seja, nada mais é do que uma figura ali para poder É um poste. taxar um poste. É É isso um aí. poste. E o problema da composição do governo Lula é exatamente esse, e ninguém pode dizer que foi enganado, porque há 30 anos eles são ideológicos, eles nunca foram pragmáticos. Existe um projeto de poder, sempre existiu. Então, se você for considerar todos os mandatos do Lula, é muito fácil perceber que no primeiro mandato dele, ele manteve lá o Henrique Meirelles no Banco Central. Vamos manter aqui a economia, não vamos desagradar os banqueiros, vamos manter a política do FHC aqui, enquanto eu estou comprando congresso aqui com o mensalão. Eu estou garantindo uma base para voltar aos meus projetos. Enquanto eu estou instrumentalizando a imprensa, eu estou aparelhando a escola, a faculdade, o judiciário. Vou passar a fazer as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Depois do segundo mandato, Petrolão. Lotou o cofrinho, engordou o cofre, garantiu a reeleição para o resto da vida, né? E aí veio o poste da Dilma, que aí realmente a economia. Só que assim, não foi só a inabilidade da Dilma, né? Foi o projeto que começou lá atrás. Então, eles sempre gastaram como se não houvesse amanhã, né? Sempre o gasto pessoal das autoridades de esquerda é absurdo. Eles gostam do luxo, eles vivem do luxo. Eles pregam o socialismo, mas eles gostam de viver às custas do capitalismo. Então, veio a Dilma e a gente enfrentou a pior recessão da história, e foi a economia que fez a Dilma cair, né? Aquelas manifestações lá de 2016, pelo preço do ônibus e tal, pelos sei lá quantos centavos, lembra? No início. E a mobilização foi muito orgânica. E por que foi orgânica? Porque a população sentiu no bolso. Não é cultura de liberdade. O brasileiro não enxerga isso. Até porque o brasileiro está preocupado em trabalhar para garantir sua subsistência. E é isso aí. Então, a Dilma caiu por isso. O que está acontecendo hoje? Que o Nicolas ontem foi protagonista de um debate. Foi exatamente a mesma coisa. A economia. A gente já vive um problema institucional de supressão de liberdade, mas isso não envolve as pessoas, a população, assim, a proporção maior da sociedade brasileira. É um pouquinho de 1% ali que entende o que está acontecendo em nível institucional. Camila, Mas você o pega. Nicolas abriu os olhos, né? O que você Com essa história do. pega, quando você fala do aumento do dólar, o que a gente vê falar, né, a população mais pobre, ela entende o seguinte: não, isso não me afeta, eu nunca fui para o exterior. Né? E, na verdade, ela não tem a dimensão do que o aumento do dólar representa. O No aumento do dólar trigo, tudo representa é o aumento do dolarizado. pão, o aumento do carro, o aumento da gasolina, porque a gasolina ela tem um preço de referência em dólar mundialmente. Então, ou seja, todas as commodities são cotadas em dólar. Então, ou seja, isso gera uma inflação gigantesca e a gente está cansado de saber que a população mais afetada, quando a gente tem uma inflação, é a população mais baixa. Sim. Né? Então, quando eu falo de empreendedorismo, né, onde eu falo que as pessoas precisam de empreender,
deixar o medo de simplesmente ser um CLT, uma carteira assinada, e partir para um novo negócio, é exatamente para a pessoa deixar de ter aquilo que ela sempre aprendeu em casa, que é: eu preciso de ter a minha garantia com a minha carteirinha assinada, vou receber, vou ser taxado pelo governo e certamente eu vou ter uma tranquilidade. Hoje essa tranquilidade não existe mais, porque a garantia de emprego, principalmente numa época em que nós temos a tecnologia como a principal movedora do mundo, né, posso falar assim, essa tecnologia não garante mais o seu emprego, seja ele qual for. Né? O próprio advogado que não estiver familiarizado com a inteligência artificial, mais 5 anos ele vai estar fora do mercado. O médico que não souber como é que ele vai tratar com a inteligência artificial, ele também vai estar fora do mercado. Os grandes hospitais já estão se preparando para isso. Né? E a gente também precisa se preparar. Então, o que eu falo é o seguinte: a melhor forma de você garantir a sua subsistência é estar atualizado tecnologicamente, ter o seu próprio negócio, saber como empreender, né? E passar a acompanhar não só a economia, mas a política brasileira. Por quê? Porque é importante para o seu negócio, é importante para o negócio dos seus filhos, é importante para a nossa sobrevivência. Né? A gente não pode simplesmente falar o seguinte: eu estou bem, eu tenho como criar meus filhos, em último caso, eu vou embora do Brasil. Então vá de uma vez. Você quer ir embora, que vá. Né? Agora, é uma grande covardia, né? Os grandes empresários simplesmente falaram o seguinte: eu não vou me manifestar porque está tudo bem para mim. Mas está tudo bem para você, sabe por quê? Porque a sua casa tem um muro de 4 metros de altura, você tem 2 seguranças, você tem um carro blindado, então está tudo certo. Mas nós estamos vivendo num mundo cada dia pior no Brasil. Né? Menos escola, menos educação, menos segurança e uma roubalheira gigantesca dentro do governo. As pessoas que estão dentro do governo cada vez gastando mais. Nós vamos ter em 2025, se tudo continuar como está, o segundo maior déficit orçamentário do mundo. Ou seja... E o judiciário, ele custa anualmente, se eu não me engano, em 2023, 2024, ele custou 133 bi, dos quais 40% são destinados à justiça trabalhista, que você comentou aí, né? Eu acho incrível como as pessoas não pensam assim: precisa de justiça trabalhista? Né? Não, Camila, isso é ousadia demais. Só trazendo um número, né? A última vez que eu vi, a Justiça do Trabalho custa em torno de 35 bilhões de reais por ano e se resolve em torno de 45 bilhões de demandas. Exatamente. Então, ou seja, precisa dela? Seria mais ou menos o seguinte, né? A pessoa entrou na Justiça do Trabalho, quanto é que você quer? Eu quero R$1.000. Eu vou te dar 800, tá tudo resolvido, ninguém precisa pagar. Né? Então, ou seja... Essa cultura que falta, né, para o brasileiro. Você é contra a Justiça do Trabalho? Não, não é que eu sou contra a Justiça do Trabalho, não. Eu acho que a gente tem que ter boa justiça, uma justiça célere, mas não é o nosso caso. Né? Não é o nosso caso. O que a gente está vendo hoje no Brasil é uma justiça brasileira que custa 1,6% do PIB, comparado aos Estados Unidos, que gasta 0,3%, comparado à Alemanha, que gasta 0,5%, comparado ao Japão, que gasta 0,2% do PIB. Não, então vamos pegar a Argentina, gasta 0,7% do PIB. Nós gastamos mais do que o dobro do segundo lugar numa justiça que a gente tem que esperar 10 anos para um resultado. Então, ou seja, eu acho que a gente precisa de repensar na nossa economia, eu acho que a gente precisa repensar na nossa política, eu acho que a gente precisa repensar no judiciário, e a gente só consegue fazer isso com pessoas fortes, com pessoas dedicadas. E é por isso, Camila, que eu apoio o IFL, que é o instituto aqui que nasceu em Minas Gerais, né, que é o Instituto de Formação de Líderes, que tem uma visão de liberdade econômica, que é o que faz a economia do país crescer. Sem liberdade econômica, a gente não consegue fazer país nenhum do mundo crescer. Né? Cada vez mais a gente vê o Brasil, tanto pelo judiciário quanto pelo executivo, restringir o direito de liberdade econômica, né? Dificultar. Você pega, por exemplo, eu tenho uma empresa que estou fazendo um loteamento em Uberaba, tem 11 anos que eu estou tentando aprovar uma área para fazer um loteamento. Né? Na minha fazenda, que eu consegui aprovar agora, passei 6 anos lutando para aprovar um loteamento sem que eu derrubasse nenhuma árvore.
Ou seja, qual o mal que eu estou fazendo? Ou seja, mas o empresário, ele, ao contrário do resto do mundo inteiro, onde o empresário é bem-vindo, o empresário é visto como aquele que fomenta a economia do país, no Brasil, o que a gente tem é que o empresário, ele é inimigo da sociedade, que ele só serve para atrapalhar a sociedade. Né? E com essa mentalidade, principalmente daqueles que estão no governo, a gente não vai conseguir nunca fazer com que o nosso país seja uma economia de primeiro mundo. Exatamente. É um empresário que produz riqueza, o Estado, ele nos extorque, né? São conceitos assim que eu acho que a gente precisa ajudar a incutir na mentalidade das pessoas, né? Então é o que eu falei, contribuinte. Pô, que eufemismo é esse? Contribuinte, eu não quero contribuir, eu não quero pagar imposto para não ter retorno nenhum. Então eu preciso de uma máquina pequena, porque quanto menor a máquina, mais enxuta, menos extorquida serei, né? Então eu não quero essa justiça trabalhista desse tamanho. E aí o problema realmente é o brasileiro comum que está lutando pela sua subsistência todo dia ter acesso a essa informação. Se não for pela internet, ele não terá, porque eles tiveram muito êxito à esquerda em aparelhar a imprensa. É muito simples perceber isso, Marcelo. Pensa a diferença do posicionamento da grande mídia na época do mensalão, por exemplo, para agora. Né? Então, houve um aparelhamento muito grande. E a gente, então, se não for pela internet e pela descentralização da informação, a gente não consegue passar essa mensagem. O que vai acontecer é o que já acontece na Venezuela, por exemplo. Você citou a China, né? Você citou a China. A China é um exemplo de um capitalismo de mercado, é sugêneres ali, porque tem na esfera econômica um capitalismo, mas na esfera política há muita supressão, né, de liberdade, é sempre o mesmo partido, eles se reelegendo, eles não têm liberdade de expressão, eles não têm acesso à internet. Então, mas eles perceberam lá atrás que o socialismo clássico não geraria Riqueza. riqueza, assim, tudo bem que a riqueza fica bem concentrada lá, mas não teria como eles crescerem, né? E eles cresceram muito. Então, é mais uma prova do que a gente está falando, de que o capitalismo é algo testado, que funciona, e o socialismo é uma utopia, que não funciona na prática, que só gerou miséria por onde passou. E eles vivem de negar a realidade. Então, essa cultura woke, que se Deus quiser, tá começando a entrar em declínio, né? Várias empresas abandonando essas questões identitárias. Por que aconteceu com o socialismo? Ele foi modificando a revolução, né? Que era do proletariado e tal, e foi modificando. Hoje é a guerra identitária, né? Essa guerra das minorias. Então, vem para cá, que o papaizão vai abraçar todas as minorias. Então, são as mulheres que foram oprimidas, são os negros, são os LGBTs, enfim. E aí você Toda. começa a ter minoria de todo tipo, né? Não, eu sou a minoria que eu só faço sexo com a árvore, então eu fico abraçado o dia inteiro com a árvore. É E porque aí aí entram os a cultura loucos, né? woke Aí bate fica. palma, Aí os né? malucos se sentem abraçados, né? Eu Então, sou maluco e tem alguém que abraça minha loucura aqui, né, né? E a racionalidade some. Então eu não posso falar o óbvio mais. Eu não posso falar que gordo é gordo. Isso aí, eu sou gordofóbica, né? na Isso não minha pode época, acontecer. na minha época não existia nem a palavra bullying, né? Bullying, na minha época, eu nunca tinha ouvido falar quando eu era moleque, né? Você tinha o magrelo, que era o magrelo, você tinha o gordo, que era gordo, você tinha o orelha de abana, que era o orelhão, e tava tudo Sim, certo, e né? E isso as pessoas... forjava a nossa né? resiliência, a nossa personalidade, gente. Pelo amor Ok, de Deus. hoje em dia você não tem direito de falar absolutamente mais nada, né? Porque isso ofende a qualquer tipo de minoria. Mas a cultura woke, né? Eu vou te falar, o McDonald's, se você entrasse no McDonald's, você tinha lá, né, uma série de profissionais que trabalhavam lá dentro que, para mim, eram situações até constrangedoras para uma determinada criança. Né? E agora o McDonald's aboliu essa política woke. Né? Os bancos americanos estão também acabando com toda a política woke. Né? E isso vai ser copiado pelo resto do mundo inteiro. E a gente volta a ter uma economia de quê?
uma economia de mercado, a liberdade volta para as empresas, A né? meritocracia, a cultura da hierarquia. Por que que a diversidade ela tem que se impor à Não, meritocracia? Não faz o menor sentido. não, e o que eu falo, Camila, é o seguinte, né? A figura que eu mais gosto de falar no empreendedorismo ou o crescimento dentro da empresa é que a base da empresa é igual uma pirâmide, né? A base ela é sempre maior. E quem é que vai subir? Não adianta você ficar falando, eu sou minoria, eu tenho direito de fazer parte da diretoria de tal empresa porque eu faço parte de uma minoria. Vai trabalhar e vai Merecer. Só merecer. assim. Né? A meritocracia está aí para isso. Quantos diretores de empresa ou presidentes de grandes empresas hoje foram boys daquela empresa? E ele chegou lá em cima por quê? Meritocracia. Né? Então, você se esconder atrás de uma cortina de fumaça, que é uma cultura woke, que você fala o seguinte: não, porque eu faço parte de uma minoria do cabelo azul, eu tenho que ter direito a fazer parte de uma diretoria de alguma empresa. Que porra é essa? Né? Então, ou seja, quando a gente tem uma economia livre, uma economia verdadeira, a base da pirâmide, as pessoas são, o volume é muito grande. E à medida que você vai subindo por Vai competência, afunilando. vai afunilando. E eu comecei na Exatamente. base, eu comecei como estagiário, depois o Brasil tem 1.400.000 advogados. Por que eu cheguei lá em cima? Porque eu me dediquei muito, porque eu estudei muito, porque eu trabalhava 14 horas por dia. Como estagiário, eu trabalhava sábado, domingo e feriado. E não tinha problema nenhum nisso. Exatamente. Hoje, se você falar para um estagiário que ele tem que trabalhar no sábado, é quase um assassinato. Né? Então, E a eu sou. gente tem muita dificuldade nessa seleção de jovens hoje, porque eles foram contaminados por essa mentalidade horrorosa, coitadista, e de muitos direitos e poucos deveres. Então, agora, Marcelo, o que eu acho que está acontecendo? Todo mundo fala a história do pêndulo, do movimento pendular, que o pêndulo chega lá, depois o pêndulo tem que voltar. Bom, se já está voltando, se chegou num ponto melhor, eu não sei. Mas o fato é que alguns posicionamentos que têm acontecido vão refletir necessariamente, vão impactar necessariamente grandes empresas, porque as empresas vivem de lucro, entendeu? Então, todo mundo quer, no final das contas, lucrar. Né? Então, Não, Camila, se hoje. diferente do Brasil, aqui no Brasil você ter lucro é pecado. Né? Nos Estados Unidos, você ter lucro, você é aplaudido na rua. Né? Então, Sim, eu já cansei de ver pessoas no sinal aplaudindo um cara que para uma é Ferrari. Aqui no Brasil, se você verdade. parar uma Ferrari, né, a pessoa vai falar: nossa, olha aquele cara ali, ele é Robô, traficante, né, robô. ou roubou, ou alguma coisa ele fez de errado. Né? Então, o que a gente tem que acreditar? A gente tem que acreditar que aquelas pessoas que pegam o seu dinheiro, investem o seu dinheiro em uma nova empresa, tirando o dinheiro do banco e fazendo com que a economia funcione, essa pessoa está fazendo bem para a comunidade, essa pessoa está fazendo bem para o país. Né? É muito mais simples do que simplesmente você pegar o dinheiro e ficar esperando receber juros, 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 sem fazer com que a economia cresça. Né? A minha visão é uma grande covardia as pessoas que pegam o seu dinheiro e falam o seguinte: eu não quero saber de absolutamente nada, o nosso país é que se dane, eu vou simplesmente cuidar da minha vida. Né? E, É o que eu brinco o seguinte. infelizmente, é uma mentalidade que acomete muito empresário, muita gente do mercado financeiro. E é uma luta. Eu converso com muita gente do mercado e sempre que eu tenho oportunidade eu falo: vocês estão por dentro do que está acontecendo institucionalmente? Ou vocês só estão olhando para a economia? Porque se não houver esse envolvimento, que a gente tem, né, muito, não adianta. A aristocracia, que é muito mais uma oligarquia no Brasil, né, é que muda esse rumo. Né? Então, se não houver envolvimento dessas pessoas que estão em posições de poder, não vai acontecer nada. Infelizmente, não vai acontecer nada. Então, é a gente apoiar o Instituto IFL, por exemplo, só que isso tem que acontecer em larga escala, né, Marcelo? E não acontece. Então, eu acho que além da gente trabalhar muito o crescimento do nosso negócio, do escritório, das pessoas que estão conosco, a gente tem que andar a segunda milha, sabe? E pensar num país como um todo, porque se a gente não olhar
para esse problema institucional e abraçar a causa e se colocar na linha de frente e sair da espiral do silêncio e ter essa coragem que não deveria ser coragem, que deveria ser algo básico, indignação normal, né? Infelizmente, a gente vai se tornar um país ditatorial. Ô Camila, Ditatorial. eu infelizmente tenho que te contar o seguinte, né? E você participou de várias dessas minhas lutas, e quantas vezes eu não escutei o seguinte: pô, mas você tá bem, o seu escritório é um sucesso, um dos maiores escritórios do Brasil, para que você tá aí Você tem muito esperneando, a perder, brigando? né? Né? Para que você está falando sobre censura? Por que você está dando sua cara a tapa? Eu estou dando a tapa a cara porque eu acho que o nosso país vale a É, pena, porque eu acho que o nosso país precisa de crescer. Eu acho que a gente merece alguma coisa diferente, né, do que a gente tem hoje. Né? A gente trabalha tanto, a gente paga tanto, a gente faz tanto pelo nosso país e a gente recebe zero de volta. Então a gente precisa de pessoas que, da mesma maneira como elas cresceram o seu negócio, elas também devem exigir que o governo faça da mesma maneira, que o governo seja responsável com o nosso dinheiro, que o governo trate o nosso dinheiro de uma maneira responsável e não simplesmente falando o seguinte: não é meu, eu faço o que eu quiser aqui, porque daqui a 4 anos eu não estou aqui mesmo, não estou mais aqui. Né? Então, o que eu peço é que essas pessoas, os empresários principalmente, que têm uma condição, né, de influenciar pessoas, que têm condição de se posicionar, que façam. Porque senão daqui a 10 anos o nosso país desapareceu. é, Né? Nós vamos querer uma Venezuela ou nós queremos seguir os Estados exato. Unidos? Nós vamos querer o que era a Argentina há 5 anos atrás ou nós vamos querer a Argentina que está se transformando? Eu tive na Argentina agora. Gente, o nosso dinheiro, o nosso real não vale nada nem na Argentina. Eu Né? Para eu pegar. fiquei bem impressionada. Eu fui também, né? Um É, pouquinho antes de você. Eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha ido a última vez em 2009, eu acho, 2008, e estava muito decadente, né? E eu fiquei muito bem impressionada eu também com tive a tudo. mesma impressão, né, da Argentina atual, né, uma Argentina vibrante, uma Argentina pulsante, uma Argentina que todo mundo está trabalhando, a rua está movimentada, né, e o nosso dinheiro não vale lá. Então, ou seja, eu peguei um Uber, andei 10 quarteirões, paguei R$ 80 de Uber. Né, ou seja, não fui nem enganado ali pelo taxista, né? Poderia falar, não, foi enganado. Não, não fui enganado, não. Não, e o legal da Argentina é o seguinte: o Milei, ele adotou medidas impopulares, né? Gerou a inflação e tal, mas a turma está apostando nele. Eles sabem que isso vai gerar melhoria em breve. Então, mesmo as medidas impopulares dele estão sendo aceitas pelos argentinos. Isso é muito interessante. O que a gente precisava aqui, Marcelo, é exatamente um perfil Milei, né? Um perfil mais libertário mesmo, porque a cultura é tão oposta que a gente precisava de um choque de realidade. A gente não tem esse talvez alguns parlamentares, né? Acho que o Marcel Van Hatten é um cara que é muito liberal, mas assim, em termos de executivo, eu não conheço. Então, eu sempre falei, quando ele ganhou, eu falei, vai ser o melhor laboratório para quem é libertário. E realmente ele está surpreendendo todo mundo e com pouco tempo, né? Com muito pouco tempo. Então, eu acho que acaba nosso tempo agora, né? Tá acabando, faltam 2 minutos. Mas para a gente encerrar, Camila, o que eu faço é o que eu gosto muito de fazer, principalmente nos meus cursos de empreendedorismo, é trazer uma sementinha do questionamento. Né? O que a gente quer para o nosso futuro? Né? O que a gente imagina para o futuro do nosso país? Será que a gente vai continuar aceitando tudo aquilo que é imposto de cima para baixo? Ou, de fato, a gente vai lutar por um país melhor, a gente vai lutar por um país onde a gente tenha liberdade, democracia, um mercado livre e que esse capitalismo, de fato, faça não só os ricos ficarem cada vez mais ricos, mas os pobres também terem uma condição muito Tá. melhor. Gente, rico não é pecado, né? Rico faz parte do capitalismo. Então, a gente precisa de entender que se a gente quer um país, né, mais organizado, a gente precisa de pensar um pouquinho e mudar o que a gente tem hoje. É isso aí. E deixar uma mensagem positiva, porque
apesar de tudo, apesar da gente, eu exponho muito as mazelas do Brasil no meu Instagram, mas eu acredito que a mudança é possível, eu acredito. E é por isso que a gente fala, né? A gente se indigna. É porque eu acredito, eu sou idealista. Então, acho que a mensagem é de otimismo. Eu acho, sim, que 2025 vai ser um ano muito difícil, com poder de compra reduzido, economicamente difícil, mas vai nos preparar para uma boa escolha em 2026. Acho que os brasileiros estão mais atentos. Esse episódio do Nicolas me deixou animada, porque até a oposição repostou muito, assim, não os políticos, né, mas o povo que abraçou a esquerda, repostou muito. Então, eu acredito que a gente está tendo essa chance agora, nesse ano, de mostrar muito quem são eles e que a gente precisa do oposto, né, em 2026. Então, a mensagem que fica é de esperança para 2026 a gente ter uma eleição justa, principalmente, né? Que não seja como 2022. Camila, queria só falar que a gente vai começar a fazer essas lives semanalmente. Vou sempre estar te convidando a participar. Na próxima, a gente vai ter alguém do mercado financeiro para falar um pouquinho sobre não só economia, mas também finanças. E a gente vai fazendo essas lives e mudando um pouco. Né? Um dia a gente vai até trazer alguém para poder falar de moda, para a gente não ficar só nesse negócio de política, É né? bom E também. aí. Ó, eu já fiz o convite para um economista muito legal que vocês vão adorar. E ele já topou. Então tá joia, moçada. Muito Boa obrigado, foi noite, ótimo. gente. Obrigado, Camila. Obrigado a Obrigada. todo mundo que está assistindo aí. Até Tchau, tchau. logo.